Pode mentorar, pode mentorar. Sejam muito bem-vindos a mais um Pode Mentorar. Eu sou a Babi Chaves e esse é o podcast que te dá dicas de carreira. Hoje eu tô aqui com ele, que é estrategista de canais digitais, isso, do Roldão Atacadista. Seja muito bem-vindo, João Peixoto. Obrigado, Babi. Obrigado pela oportunidade. Vamos falar. Vamos falar. João, eu tenho uma regra que, para começar aqui, tem que primeiro contar um pouquinho de quem que é. Eu vou falar João, mas eu dou uma travada, porque ele se apresentou como Peixoto. E aí outro dia a gente até perguntou quem é João. Mas então, vamos lá. Quem é o Peixoto, além do LinkedIn? Legal. Sou João Peixoto, Belo Horizontino, mineiro. Nem parece com esse sotaque. Com sotaque. E, cara, morei a minha vida inteira em BH, a primeira parte da vida. Sou filho da Carla. Em Minas a gente fala, né? Você é filho de quem? Então, sou filho da Carla Peixoto, irmão da Luísa Peixoto. A gente fui criado a vida inteira em BH com a família. E antes de entrar no profissional, assim, eu tive muitos ensinamentos do que eu faço hoje com a minha mãe. Então, eu sempre me remeto muito à minha mãe, porque eu aprendi a vender com ela. Eu aprendi a me relacionar com a gente com ela. Então, eu venho de um dia a dia que eu e a minha irmã, a gente estava na feira, no mercado, de repente minha mãe sumia. Cadê minha mãe? Quando a gente olhava, ela estava dentro da barraca do feirante, conversando como se fosse assim, o melhor amigo que tem anos que não encontra. Então, a gente aprendeu muito de relacionamento com ela. Então, isso foi uma coisa legal pra gente, porque foi onde eu aprendi a gostar de gente, aprendi a gostar de relacionamento. Então, isso foi pra mim um drive super inicial, assim, do que eu queria ser quando eu crescesse. Eu queria fazer alguma coisa que eu tivesse relacionamento com as pessoas. E tanto do trabalho, igreja, família, eu acho que relacionamento sempre foi uma coisa que me brilhou os olhos. E eu, num determinado momento, isso foi determinante para eu escolher minha profissão, para eu seguir a minha carreira profissional, que estar em contato com pessoas era muito importante. Então, eu acho que esse foi o primeiro ensinamento, que eu posso me lembrar, assim, de se relacionar com as pessoas. E aí, quando eu pego o que eu escolhi de estudo, eu, com 16, 15 anos, ganhei meu computador e eu falei, cara, eu quero trabalhar com isso pro resto da vida. Porque computador para mim era internet, joguinho, sempre fui meio nerd. Gen Z escutando isso deve estar pensando assim, gente, que loucura, ganhou um computador. E assim, sempre fui super nerd, então de filme, de cinema, de jogo, essas coisas. E eu falei, cara, quero trabalhar com isso pro resto da vida. E quando eu fui começar a fazer, cara, o que eu quero fazer de faculdade, essas coisas, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi ciência da computação. Porque eu curtia aquele universo. E eu tinha um tio que ele era super inspirador para mim, que ele me ensinou a mexer com o computador, desmontar. Então, quando não tinha nada para fazer, eu desmontava meu computador inteiro e montava de novo. E aí eu fui para ciência da computação e foi uma total decepção na minha vida. Porque, cara, eu me vi ali em aula, eu achei que eu ia ter uma aula de computador e eu tinha aula de matemática, de cálculo, álgebra linear. Eu falei, cara, o que é isso aqui? Isso aqui não é o que eu quero, eu não vou me envolver com gente aqui nesse negócio. Eu tinha essa visão na época. E aí abandonei a faculdade. Mas acertou, né? Porque realmente... foi uma boa decisão. Mas, assim, né? Mas aí eu abandonei a faculdade de ciência da computação e fui fazer publicidade. E aí, publicidade, cara. Foi brincar de massinha. Fui aprender a parte técnica. Então aí, na época... Ninguém sabia fazer site de internet, então fui aprender a desenvolver, fiz curso para isso. E aí fui trabalhar em agência de publicidade. E aí eu fiquei até meus, acho que 23, 25 anos trabalhando em agência de publicidade, com criação publicitária. Trabalhei com comunicação corporativa também na época. E aí foi até onde eu estava em BH. Em BH eu fiquei esse tempo todo trabalhando lá com a agência. E aí foi quando o jogo virou para mim, porque eu continuava tendo a intenção de me relacionar com pessoas. E aí eu estava numa empresa numa época que a minha chefe era filha do dono. E eu falei, cara, e aí? E se eu quiser ser outra coisa aqui, né? Não dá, porque era minha gerente
era gerente de publicidade lá da empresa, de marketing. Crescer pra onde, né? Crescer para onde? E aí foi onde eu migrei de área muito vertiginosamente. Eu fiz um trainee para ir pro varejo. Cara, eu não tinha a menor ideia do que era o varejo. Eu vi na época que era para vir para São Paulo. Isso me brilhou o olho. E eu tive uma ideia que era tipo assim, cara, eu vou entrar nesse negócio para ver o que é, para eu aprender a lidar com equipes maiores, tal, porque eu tinha sido team leader assim de 4, 6 pessoas. Eu não tinha tido experiência. E aí fiz um trainee na época no grupo SBF, que é o dono da Centauri, e fui ser gerente de loja. Fui fazer um trainee, fiquei 6 meses viajando e aprendendo as funções que a gente tem dentro de uma loja. E aí foi uma escola para mim, porque como é que você vai aprender a ser gerente de uma loja que tem 60 pessoas, 70 pessoas? E aí você tem uma hierarquia, uma estrutura. Fora a quantidade de produtos, né? Porque eu acho muito doido a questão de Centauro, porque assim, não é uma loja que vende roupa. Não é uma loja que vende acessório. Não, vende coisa pra caramba, de esporte diferente, marcas diferentes. O público é muito variado, então o cara vai numa direção, são coisas completamente diferentes que ele tá buscando. Eu imagino que é uma loucura. E é um produto muito legal de você trabalhar. Você tá trabalhando com tênis, com uma chuteira, com uma camisa de time, com uma bola de basquete, com uma raquete de tênis. É um produto que é legal de trabalhar. E aí foi onde eu aprendi. Foi quando eu fui pro varejo. E varejo, shopping. Fecha 25 de dezembro e 1º de janeiro. Tem Black Friday de rodar à noite, né? Então foi assim, foi um aprendizado gigante para mim, até para aprender assim, aprender mesmo o negócio. E aí você tem uma visão 360 de uma loja. Você aprende de logística, de comercial, de RH, de administrativo, de financeiro. Você aprende um pouco de tudo, né? Numa escala de uma loja. E aí eu curti essa... Me consumia, porque eu sempre fui muito agitado. Então era um tipo de trabalho que me consumia, que eu chegava em casa depois eu falava assim, nossa, tô cansado hoje. E que eu adorava. Eu sempre gostei muito. E me permitia me relacionar com pessoas, com clientes, com pares da matriz, com pessoal do comercial, enfim. Era relacionamento puro. E o meu projeto de entrega de trainee foi relacionamentos que geram resultados. Então foi uma forma que eu consegui juntar o que eu gostava, que sempre foi gente, com como que isso pode rentabilizar, vamos dizer assim. E aí entrei de cabeça nesse mundo do varejo e na época, e aí assim, a gente já está falando da nossa vida profissional, eu estava numa época muito assim, cara, eu vou atrás de onde tiver oportunidade. Eu vou. Onde tiver oportunidade eu tô indo. E aí eu fiquei em Belo Horizonte uma época, e aí eu fui convidado para inaugurar uma loja em Aracaju, em Sergipe. Lugar assim, maravilhoso, bacana demais. Eu fiquei 3 anos e meio, mais ou menos, em Aracaju. E aí tive toda uma experiência, porque quando você vai inaugurar a loja, aí você tem a experiência da parte de engenharia, da parte de obra mesmo, de marketing, de inauguração. Então isso foi eu acho que foi uma coisa que foi me completando nisso que eu queria ser, que eu não tinha muito claro ainda, mas eu sabia que eu queria trabalhar. Eu era bom de vender, eu era bom de conversar com as pessoas, e eu lidava com gente o dia inteiro. Então isso para mim me saciava dentro do que eu gostava de fazer. Continuei nessa carreira e aí uma hora eu mudei de segmento dentro do varejo de moda, mas mudei de segmento. E aí eu tive uma experiência na Riachuelo, que aí era outra realidade, porque a gente sai do segmento esportivo e vai para moda, né? E foi na época que a Riachuelo levantou a bandeira de democratizar a moda, né? Então, a moda é acessível para todo mundo. E aí foi, de novo, mais um degrau importante, porque aí a proporção aumenta, os valores aumentam, a responsabilidade aumenta. E aí eu mudei, nessa época, de Aracaju, eu fui para Belém do Pará. E aí, cara, assim, é outro mundo. Outro mundo. Um lugar maravilhoso, assim. É legal, e aí eu vou te contar um pouquinho dos lugares onde eu morei, porque isso foi extremamente importante no meu desenvolvimento profissional. Primeiro, pra gente lembrar sempre que você sempre tem alguma coisa para aprender. Sempre. E o jeito de vender, o jeito de falar, o jeito de viver num país grande como é o Brasil, cara, é muito diferente. É muito diferente.
E isso dá pra gente abre um pouco o leque, até pela questão assim, de respeito às diferenças, enfim. Fiquei cerca de 3 anos lá em Belém do Pará, trabalhando na Riachuelo, rodei um monte de loja. E aí eu cheguei num momento da minha vida que, cara, deu uma estagnada. E eu falei, pô, e agora? Qual que é o próximo passo? Né? E aí, num movimento diferente, porque juntou questões pessoais com profissional, cara, eu juntei tudo, joguei pra cima e falei, cara, eu quero morar fora do Brasil. Peguei minhas coisas literalmente, fui morar em Boston, fiquei cerca de 6 meses lá, 5 meses, mais ou menos. E aí foi um movimento super importante da minha vida, porque eu sempre tive vontade de morar fora do Brasil. Eu não tinha tido oportunidade ainda, porque, pô, família, trabalho, não dá pra você virar e falar assim, vou ficar 6 meses fora, depois eu volto. Não tinha o sabático, né? E aí, na oportunidade que eu tive, um amigo meu falou, cara, você tem tempo e de grana, vai embora. Porque se você não fizer isso agora, você não vai fazer nunca mais. Se você esperar... É tipo, falam... Bom, eu não tenho filhos, mas tipo, falam que é filhos. Né? Se você for pensar em ter, acaba que você não tem. Então, foi um momento que eu decidi ir para lá e fui estudar inglês executivo. Fui aprender e eu morava num lugar que era exatamente entre Harvard e MIT. Então, eu conheci gente literalmente do mundo inteiro. E aí você vê que aquelas certezas que você tem como brasileiro, cara, putz... Aí você expande ainda mais esses horizontes. E aí fiquei lá, para mim foi um momento super legal e aprendi muita coisa, aprendi a falar inglês, né? A gente eu achava que eu sabia falar inglês, mas na hora que te jogam lá, você tem que escutar inglês com todos os sotaques do mundo, isso te faz ter que prestar mais atenção. E foi um momento super importante assim na minha vida. Então, e hoje quando eu converso com uma galera que é mais nova do que eu, assim, eu falo, cara, se você tiver oportunidade, vai. Sei que é caro, é difícil, mas, sei lá, se tiver oportunidade, vai, porque é uma experiência que agrega muito. E claro que tem as pessoas também que não dá mais, né? Chega no momento da vida, família, trabalho, que acaba que não tem mais como ir, não é nem condição de ir, mas não tem mais como ir. E aí fiquei lá, e eu fui muito endereçado para fazer meu curso e voltar. Nunca tive vontade de, deixa eu ver se eu fico aqui. E aí, pô, falava inglês, tinha experiência no varejo. E aí eu fui, eu rodei. Eu fui trabalhar em Manaus, na Forever 21. Caraca. Na época que a Forever tava assim... Chegando. Regaçando aqui no Brasil. Já vendendo. tava. Já tinha chegado. Já tinha loja em São Paulo, no Rio. E fiquei lá um tempo também e, pô, experiência legal pra caramba, porque aí é o fast fashion. Aí já é mais acelerado, 6 em 6 meses, troca campanha, troca coleção, troca tudo. E como eu fiquei um tempo no norte do Brasil, ali, Belém, Manaus, o calendário é muito diferente. Então, pô, enquanto tá lançando inverno aqui, lá tá verão e você vai se adaptando ao negócio. E, de novo, foi outra experiência legal, porque aí já era uma multinacional, já era uma empresa de fora, que no momento eles precisavam de alguém que falasse inglês e conhecesse de varejo. Eu tava assim, onde tivesse oportunidade, eu tava indo. Claro que isso tem um custo, tem um preço, né? Família. Minha família, hoje todo mundo mora em Belo Horizonte e tal. Minha mãe, meu avô é vivo. É outra inspiração para mim, que tem 97 anos e super bem, E o saúde. que ele fala que é o segredo, né? Cara, quando eu pergunto pra ele, ele sempre fala assim, que é fazer um exercício, se alimentar, tomar cuidado. Tomar cuidado. Tomar cuidado geral. Geral. A pílula do cuidado. E ele tá assim, com 97 anos, bem. Legal. Um dia tava com o joelho machucado, vô, o que é isso aí que aconteceu? Não, tava correndo atrás de um cachorro na rua, fui dar um pão pra ele, caí e tropecei. Eu conheci uma velhinha de 110 lá no Rio, ela falou que o segredo era que ela ficou viúva cedo. Eu falei, caraca, pesado, É isso. Acho que é ter muita preocupação. E meu vô... porque daí não tem estresse, né? Não tem estresse, mas meu vô, ele sempre foi um cara assim... Minha família, de uma forma geral, sempre praticou esporte. Então, meu vô sempre caminhada, mar... Meu vô, com 2 anos atrás, estava fazendo aula de remo 2 vezes por semana em Cabo Frio. Que legal. Né?
eu tenho um tio que foi campeão de skate, eu tenho outro tio que não sei o que, minhas tias. Então, assim, a família inteira sempre mexeu muito com esporte, meus primos também. Então, acho que isso sempre ajudou a gente estar em movimento. Total. E isso ajuda demais. E aí, cara, foi indo por esse caminho de vida profissional até que chegou num ponto que eu queria um próximo desafio. Eu falei assim, pô, de uma loja eu já entendo bem. Tive várias experiências e tal. E aí eu tive a oportunidade de ser gerente regional, que cuidar de mas operações. A minha carreira até esse momento era bem voltada para operações. E aí eu cuidava do norte do Brasil inteiro na Marisa. Porque a gente estava conversando. Então, eu cuidava do norte do Brasil. Aí foi um outro aprendizado, Babi, porque tem uma questão de distância geográfica. Então, eu tinha loja em Manaus, em Macapá, em um monte de lugar, assim, que foi uma época que eu fui diamante em todas as companhias aéreas, porque a distância era muito, você viajava muito. Então, você tinha uma outra missão, uma outra visão, que era assim, como que você garante que o cara que está a não sei quantos mil quilômetros de você está fazendo o que precisa fazer? Então, como que você desenvolve a sua gestão de time, de equipe, para você não precisar estar presencialmente para o cara estar fazendo? Então, esse para mim foi um aprendizado muito legal também, porque como que você gera um relacionamento de confiança com a sua equipe? Né? Tinha um monte de loja, um monte de funcionário, tinha manual básico de operação, de merchandising, que tinha data para aplicar, coleção para trocar. Como que você faz isso? Então, fui desenvolvendo isso, desde checklist, mensagem de WhatsApp, fazer one-to-one com a equipe para dar atenção para as pessoas. E aí, quando você tem uma equipe maior assim, você vai descobrindo que tem vários níveis de maturidade diferentes. Então, tem um cara que é júnior, que você tem que ficar ali com ele, não largar, mas você tem que estar ali com ele. Ele requer uma atenção maior para você falar assim, olha, vai por aqui, daqui a pouco você me mostra, depois a gente vê. E tem o cara mais sênior, mais maduro, que você fala assim, cara, é isso, semana que vem você me mostra. O cara tem autonomia e tem condição de tocar o negócio. Então, essas experiências no varejo, elas me deixaram cascudo, parrudo para esses negócios. Foi um aprendizado muito grande. E, de novo, varejo foi varejo de shopping que eu trabalhei. Então, assim, horário, final de semana, feriado. Estava falando isso com um colega hoje. É aquela realidade que tem um preço, enquanto sua família e seus amigos estão no almoço, jogando bola, no churrasco, no final de semana, você está trabalhando. E beleza, não problema nenhum. Tá tudo combinado, alinhamento de expectativa. E isso, para mim, me fez muito bem, porque, de novo, volta a questão de relacionamento com pessoas, né? E isso durante muito tempo, foi para mim o que me sustentou nessa área. Depois disso, eu tive uma passagem rápida com administração de shopping, aí meio assim, negócio meio nada a ver, saiu meio da curva assim, que eu estava tendo, apesar de ter sido uma experiência interessante também. E aí, Babi, eu quis voltar para São Paulo. E aí eu falei, pô... Porque tudo isso, tu tava morando aonde? Cara, então? Mas tua residência fixa era qual? Cara, não tinha, era Manaus. Aí de Manaus eu fui para São Luís do Maranhão, eu fiquei um tempo lá em São Luís. E aí depois, cara, eu falei, não, chega. Cara, fez um mochilão pelo Brasil pago. Total. Remunerado. E morando, porque não foi assim, não foi uma temporada. Não foi você passar 3 meses, 6 meses. Morei 2 anos, 3 anos, né? Então é muito tempo, né? Vira casa mesmo. E aí eu falei uma hora, eu falei assim, não, quero voltar para perto de BH, né? Porque, pô, aí família... E tu sabia que o que tu fazia, tu não ia achar exatamente esse emprego em BH? Eu não ia achar, assim, BH eu amo de paixão. Eu tava lá semana passada, esse final de semana, fui lá para correr uma prova e para ver minha mãe, minha família. Mas BH, minha relação com BH é muito boa. Só que eu não consigo mais morar lá. Não tenho nada contra, eu amo. Amo as pessoas que estão lá, minha família, meus amigos, meus melhores amigos estão em Belo Horizonte. Só que, não sei se você tem essa impressão, mas às vezes quando você sai de um lugar, para você voltar para ali, a sua cabeça meio muda. Não é que não serve, não é que é melhor ou pior. É que é tão difícil sair, e daí na hora que você sai, que meio
Não, eu entendo, eu sinto isso com Floripa. Que É. foi muito difícil pra ir embora de Floripa. Nossa, eu fiquei mal, assim. Eu sabia que eu tinha que dar espaço. Mas eu tinha certeza que eu não ia durar um ano morando em Jundiaí. Ia querer voltar pra Floripa. Hoje em dia nem passa na minha cabeça morar em Floripa de novo. Apesar de eu gostar muito, de eu amar. Vai Sempre que visitar, possível eu tô tudo lá. certo. Mas é porque eu mudei e meus objetivos de vida mudaram. É. Então, tipo É. assim, não encaixa exatamente no lifestyle que Floripa me oferece. Mais ou menos isso. E BH é uma delícia, cara. BH é uma delícia, assim, é uma cidade gostosa. Mas pro que eu queria na época, eu falei assim, cara, eu quero um negócio diferente. De novo, não é melhor nem pior. Eu queria um negócio diferente. E aí eu vim para São Paulo. No que eu vim para São Paulo, foi onde eu entrei nesse segmento alimentar. E aí, cara, mudou tudo de novo na minha vida. Porque você sai de roupa, que é preto, branco, PMG, GG, de calçado, de bola de futebol, para comida. Que estraga, que tem tomate verde e tomate vermelho. Mas beleza, ainda era na área de operações. Então eu falei assim, pô, quem cuida de roupa, cuida de comida, cuida de carro, batata, enfim. Eu tinha essa visão. Só que aí aconteceu um negócio interessante que eu fui contratado pelo Dia Brasil no dia 15 de março de 20. Bacana. 3 dias depois começou a trabalhar de casa, porque a pandemia já tava rolando. Depois, eu acho que foi no dia 16 ou no dia 17 foi decretado lockdown. É, foi tipo isso, eu lembro. E aí eu falei assim, e agora? O que vai acontecer? E na época, o diretor executivo que fez o meu processo, ele falou assim, cara, você tem um background aqui diferente do pessoal, tal, você tem umas experiências legais. Deu lockdown, a gente não sabe o que vai fazer, e tem um projetinho aqui na gaveta que chama Venda Online. Você quer olhar esse negócio? Que momento, hein? Cara, eu falei assim, ó, não sei o que é, não conheço, vamos embora, preciso trabalhar, né? Não, e o projeto certo na hora certa, né? Na hora, não, porque na assim, hora assim, ó, certinha. Cara, tem virado pra lua, né? Pô. E aí foi muito legal, porque eles falaram assim, não, então vem cá, vamos te apresentar o que a gente tem e, cara, estrutura isso aqui. Só, cara, não tinha conhecimento. Ah, tá, achei que os caras não tinham nada. Não tinha, os canais não eram ligados ainda. Entendi. E aí eu fui literalmente, pus minha pastinha debaixo do braço, fui lá na porta do iFood, da Rappi, da Uber, e falei assim, gente, como é que funciona esse negócio aí? Porque eu não sabia nada. Não sabia nada. Então, o meu aprendizado, a minha entrada no digital, ela foi muito empírica, assim. Foi, cara, quebrando a cara, errei pra caramba. Mas eu acertei num ponto também que esse conhecimento que eu tenho em operações me ajudou muito na implantação de canais digitais. Porque às vezes na matriz a gente tem umas ideias meio mirabolantes, assim, meio, não, é só colocar um botão, é só trocar isso aqui, é só mudar isso aqui. E quem vem de loja consegue falar assim, gente, peraí, esse trem aqui não dá certo não. Muda isso aqui lá na loja, isso aqui impacta assim na loja. O caixa não vai funcionar, o cara não vai conseguir separar a mercadoria. Enfim, tem N coisas. E isso me fez poupar tempo e dinheiro, porque as decisões elas começaram a ser mais assertivas, assim. Cara, vamos fazer um MVP aqui, vamos testar. Pô, funcionou, escala. E eu acho que eu fui muito feliz, porque eu tive essa oportunidade no momento da pandemia, que é uma tragédia global, mas que gerou vários aprendizados para todo mundo e novos negócios. E aí a gente entra numa questão de e-commerce que era um antes, um durante e continua sendo até hoje, não deixa mais de ser. E aí lá a gente fez todo um trabalho de implantação de canais. Então, cara, como que a gente põe o iFood para funcionar aqui? Como que a gente põe a Rappi? São modelos de negócio diferentes, qual se complementa? Vamos fazer próprio? Vamos desenvolver aplicativo? Então foi a minha entrada nessa área de canais digitais. Aí depois eu fui para a parte educacional, fiz MBA, fui aprender mais sobre o tema, né? Com mais propriedade. E eu descobri que eu amo fazer isso. Eu não sabia. Eu sempre gostei de gente. Mas eu descobri que essa área de digital eu amo. Porque ela me deu um negócio que é... Pega uma loja física, madura,
uma loja que já existe há bastante tempo. Crescer nessa loja é muito puxado. Você tem que investir em marketing, em gente, às vezes contratar mais funcionários. Vamos crescer 5%. É um plano muito, muito estruturado. Quando você liga um canal digital, você cresce 5, você cresce 10, você cresce 12, tem loja que vai crescer 17, 20. Então você traz uma venda incremental para a loja que está fora de qualquer JPP ou planejamento que a loja tinha. E o segmento alimentar, ele tem um desafio ainda, porque quando a gente olha aqui no Brasil e globalmente também, e-commerce está muito bem estabelecido quando a gente fala de delivery para entregar comida em casa. Então você pede seu hambúrguer, sua pizza, seu prato vai chegar lá. A parte de eletrônicos e tecnologia está muito bem estruturada, então você recebe seu telefone na sua casa, máquina de lavar, tranquilo, um produto que você compra. Agora, comida no sentido de supermercado, não é todo mundo que faz ainda. E não é todo mundo que faz, talvez porque a pessoa tem aquela ideia assim de, eu sei escolher o tomate que eu quero comprar. Eu não gosto que os outros escolham por mim. Cara, a Nath que mora comigo falou isso essa semana. Eu falei, pede banana no aplicativo dela. Amiga, mas se o cara não pegar uma banana boa? Eu falei, amiga, mas assim... Você quer a banana pra comer agora ou pra amanhã? Tipo assim, pega verde, vai tá boa dela. Mas se ele errar, eu falei, pede poucas gramas, então. Isso mas, maçã, rola isso na cabeça da pessoa. Não, rola muito na cabeça das pessoas. E o que eu tô como... Às vezes eu me sinto assim, pra quem é evangélico, eu me sinto um missionário, pra quem é católico, eu catequizo ou educo de uma forma geral. O e-commerce hoje, esse mercado de delivery, ele é muito mais do que a compra chegar na sua casa. Ele é muito mais do que essa comodidade. Eu estava conversando sobre isso com um amigo meu. A gente que mora aqui em São Paulo, o nosso maior ativo, não tem nada que possa valer mais, é o tempo. É o nosso tempo. Não tem nada que valha mais. É o nosso tempo. E o nosso tempo, assim... E aí, Belo Horizonte. Belo Horizonte, se eu for sair para trabalhar, dá tempo de eu voltar em casa, tomar banho e ir para o outro lugar. Né? Que saudade. Eu chego do trabalho, tomo banho, troco de roupa e vou sair, vou jantar, vou fazer alguma coisa. 7 horas chega na janta, tranquilo. Tá tranquilo. Bacana. Cara, aqui em São Paulo não tem a menor possibilidade de a gente fazer isso. A gente sai de manhã... Não sei que você queira sair à noite para as 11 da noite. Assim, sair direto assim, da noite. A gente sai de manhã e volta para dormir. E isso a gente... Então a gente não tem tempo para nada aqui. Esse ativo nosso é muito valioso. E aí, não vou entrar no mérito do que é importante para a pessoa, porque às vezes o importante para ela é, sei lá, sair para ir para uma balada, ficar com o filho, ficar com o cachorro, com a esposa, marido, enfim. E eu vendo e-commerce, eu não entrego a venda, o produto na sua casa, eu te dou tempo com a sua família. É isso que eu faço. É isso que eu gosto de trabalhar hoje. E aí eu te tiro da necessidade de pegar um carro, ter que dirigir até um lugar, estacionar o carro, e eu não vou nem falar de fila, de perder tempo em fila, mas de chegar num lugar, entrar, procurar o produto, passar no caixa, entrar no seu carro de novo para voltar. Você vai levar pelo menos 1 hora nisso aí. Acho que 1 hora eu tô sendo até... Depende do dia. Dependendo do dia. E do tamanho da sua compra. Mas só um parênteses, eu odeio no mercado. Uma coisa sobre mim, eu detesto com todas as minhas forças fazer compras. Então, quando veio a pandemia, veio essa coisa de pedir compra em casa, cara, eu fui a primeira a abraçar. E eu lembro que logo que eu divorciei, assim, que eu fui morar sozinha, os meus amigos falavam, cara, em Floripa isso, eu não pegava trânsito no mercado, mas era uma questão de, tipo assim, eu odeio tanto, que, tipo assim, tem gente que não qualquer suporta. razão que eu tivesse pra evitar. Principalmente, aí, falando de flores específico, assim, época de temporada que tem muito argentino, muita gente que consegue passar o cartão, fica aquele caos. Mas a questão é que eu não sou a pessoa de passear no mercado. Tem gente que vai no mercado pra passear. Mas eu sou a pessoa que se eu tô no mercado... né? Só que se eu tô no mercado e tem alguém passeando, me dá raiva. Então, assim, eu sou essa pessoa da compra online e, assim, eu abracei, acho que antes que muita gente. Tem mercado que tem gente tocando violão, violino, para as daí, pessoas não. se seguirem. Isso daí, pra mim, eu acho que eu chego e vou embora da memória. Mas a gente tem uma população, e aí se a gente for pensar é o seguinte,
as pessoas não digitalizadas, que não gostam, não é não digitalizadas, mas que não usam esse tipo de e-commerce, minha mãe vai fazer 70 anos agora no final do ano, minha mãe sabe fazer pedido no iFood. Ela entra lá, pede, faz o quero isso, quero isso, quero isso, pede, chega, tá tudo certo. Ela pede mercado? Pede mercado. Dona Carla avançadíssima. Pede mercado. A minha mãe só sabe de pizza. É. O mercado ela não consegue. Mas dá pra aprender. Cara, minha mãe vai todo dia no mercado. No Dom Olivo. Em Jundiaí, todo dia. Todo dia. E ali eu vou te falar, tem gente que ama. Na época da pandemia, quando ainda era proibido, minha mãe dava um jeito de... Falava, mãe, e aí? Fui no mercado rapidinho hoje, fui comprar uma batata. E amanhã? Aí amanhã, fui rapidinho, fui comprar uma cebola. Então ela ficava inventando motivo pra sair de casa. Pra sair de casa. Então você tem essa... Esse público. Esse público que quer isso. Por isso que aí, enfim, aí saí, tive a minha passagem por dia, fui lá pro Boa, de Jundiaí, do Dom Olive, e depois fui pro Roldão, onde eu tô atualmente. E a gente vai entendendo assim que tem esse público, e esse público, ele não é um público concorrente da loja física, que ainda tem, assim, você ainda encontra aquela visão de que o e-commerce rouba a venda, o cliente da loja física. Cara, não tem nada a ver. Eu posso ser um exemplo para qualquer pessoa que for amigo dele que tiver falado isso. Se eu não comprar online, eu não compro. É isso. Eu gastava muito menos quando não tinha tanto patrocinado no Instagram, porque agora minha vida tá difícil. Babi, e aí você vê, assim, dentro disso que você tá falando, as pessoas ainda, as redes ainda pensando se precisa ter. É verdade. Não, será que precisa ter? Cara, eu trabalho com o mercado de automação de marketing já fazem 9 anos. 9 anos atrás, eu entendo eu ter que explicar que precisa. Hoje em dia, depois de uma pandemia, que a única opção que a galera tinha era vender online, a pessoa ainda não querer investir no online, pra mim, ó, é loucura. Eu acho que a gente tem uma missão muito, muito grande que é de explicar isso para as pessoas. Quando você pega assim, uma empresa um pouco mais conservadora ou que não é tão aberta para inovações, porque, e de novo, eu sempre falo que assim, não tem nada de certo ou de errado nisso. É porque é um modelo que funciona e que existe, está tudo certo. O que a gente traz muito às vezes de conhecimento é assim, pensa que quando você ativa uma loja online, dentro do seu ponto, você vai alcançar um cliente que está a 10 quilômetros da sua loja, que certamente nunca foi na sua loja. Que ele nunca teve a experiência ali da sua loja. E às vezes por causa de uma estratégia, de um preço diferente, ou de um produto que você tem, você começa a incrementar o seu pool de clientes. Você aumenta a quantidade de clientes sem precisar construir uma loja em outro bairro. E aí você pega uma cidade igual São Paulo, super verticalizada, 10 quilômetros, você tem comunidade, você tem condomínio de luxo, você tem todos os padrões e classes dentro dessa área. Então a gente tem essa missão. E na época da pandemia, tem um negócio bacana, interessante de e-commerce, que você concorda que no momento que a gente não podia sair de casa, qualquer coisa que fosse feita ia dar certo. Sim. Podia ser mais ou menos esquisito, ruim, podia chegar trocado, faltando, atrasado, mas era o que tinha. Então, eu acredito muito nisso, que durante a pandemia, todos os e-commerces bombaram. Bombaram. Cara, na época, eu trabalhava na RD ainda, eu lembro que eu bati a meta com a mão nas costas, assim, ó. Era uma época muito boa. Porque era tudo pra muito isso, potencializado. Gente, pelo amor de Deus, Era muito... Não, pro negócio. Não. Né? E foi do dia pra noite, porque tava normal, e uma semana depois, todo mundo queria digitalizar em 5 minutos. E foi todo mundo saindo desesperado. Foi. E aí, nessa época, apareceram muitos... Cara, no meu caso, eu comecei a cuidar de um negócio que eu não conhecia tanto. Fui aprender, fui atrás. E nessa época, tudo que você fazia dava certo nesse sentido. Né? E tava todo mundo meio aprendendo. Então, talvez, durante a pandemia, a tolerância estava um pouco baixa. Ou melhor, a tolerância estava alta. Porque estava todo mundo aprendendo, era um momento novo, né? A gente não sabia como é que ia funcionar, enfim. E aí todo mundo fez tudo e qualquer coisa que se fazia deu certo. Só que aí, a vida começou a voltar ao normal. E aí já não é qualquer coisa que serve.
né? Porque aí a gente começa a ter, em algum momento alguém vai falar assim, cara, e o P&L desse negócio aí, como é que tá? Negativo, negativo. Aí não, fecha, né? Ou então muda. Então eu acho que tem uma galera traumatizada, porque gastou muito dinheiro, talvez tenha sido mal assessorada, e aí criou um trauma. E aí acha que hoje o 3P são os inimigos que vão dominar o mundo, a empresa e tal. E a gente está numa fase assim que não tem. Eu estava conversando sobre esse ponto, não tem mais volta, não tem mais esse momento em que nós não vamos precisar de e-commerce, nós não vamos ter o digital, né? Eu estava anteontem com o pessoal falando sobre inteligência artificial e ainda tem gente que acha que é exagero falar que tudo vai mudar com inteligência artificial. Mas já mudou. Já mudou um monte de coisa, vai mudar ainda mais. Tem pesquisas que mostram aí a parcela da população que vai ficar obsoleta nos próximos anos por causa de inteligência artificial. Se as pessoas não se prepararem, né? Não é que eu também não acho que vai substituir as pessoas, mas quem sabe mexer vai estar muito bem separado de quem não sabe mexer, minimamente, né? Então, esse negócio de e-commerce, principalmente no segmento alimentar, que é diferente, né? Nós estamos falando de uma loja que às vezes tem... Eu estava falando com um amigo meu de banco, falei, cara, quantos produtos, quantos SKUs que tem aí que você mexe? Aí ele falou assim, aí começou a fazer a conta, tem um financiamento, tem não sei o quê, cartão, né? São 32. Eu falei, pô, que legal. Aí ele falou, e lá? Eu falei, cara, nós temos um sortimento de 12 mil SKUs. O segmento alimentar, ele é muito particular por isso. Primeiro porque é um volume gigantesco de SKUs e tem a particularidade do perecível. Isso é muito doido. Cara, você não sabe sobre mim. Eu trabalhei na Avon em 2000 mais tempo atrás do que eu gostaria de admitir. E, cara, era exatamente isso. Tipo, não parece, né? Que hoje em dia muita coisa mudou. Mas tinha a linha beleza e moda e casa. Tá bom. Cada catálogo tinha, sei lá, quantos mil produtos. Cada produto tinha não sei quantas variações de cores. Aí, além das variações de cores, tinha a variação de tamanho. Cara, era um universo, assim... gigante. Absurdo, absurdo. E hoje em dia, depois que a Natura incorporou, enfim, eu não sei como é que tá... Mas eu lembro que, assim, eu liberava faturamento. Então, o meu trabalho era olhar SKU por SKU e dizer o que o robozinho da linha podia... A grande tecnologia da época, em 2012, era a linha de produção soltar sozinha. Tá. Eles inauguraram o CD Cabreúva na época e foi, assim, o CD mais tecnológico da Avon no mundo todo, exatamente porque tinha essa linha automática, que não tinha uma pessoa... catando e jogando na caixa. Fazendo picking. Exatamente. Então, assim, foi o grande Away em 2012. Cara, não faz tanto tempo. Então, é a prova do quanto que tudo muda muito rápido. Muda. É ridículo. Muda muito rápido, eu concordo com você, e vai continuar mudando. Vai continuar mudando. Porque você pega esse exemplo que você deu, você tinha lá o robozinho que fazia o picking dos produtos na esteira, né? Hoje a gente tem nos CDs tecnologia de sorte, né? Que vai... É como se fosse aquele joguinho de pinball, vai passando, ele vai separando automaticamente, um negócio de uma velocidade absurda, e vai continuar mudando. Por isso que... Mas ele vai continuar mudando para uma direção já estabelecida, que é essa que a gente vive hoje de questões digitais, de canais, de omnicanalidade. Mas eu ainda acho que o segmento alimentar é uma última fronteira. Isso é louco. Porque o oceano que tem para ser explorado nesse segmento ainda é muito grande. É muito grande. E aí você tem ainda, diferente, por exemplo, talvez de uma empresas do segmento de tecnologia, de produto tecnológico, que não tem a opção de não comercializar online. O varejo, o atacado alimentar, ainda tem essas pessoas que pensam dessa forma, e tudo bem, de novo, não é certo e errado, é uma forma de se pensar, mas eu entendo também que enquanto você está pensando se tem que ter ou não, o seu concorrente, ele está 200 por hora, investindo nisso, acreditando nisso, testando, né? E aí a gente vem para um desafio que é, como que a gente pega esse assunto digital, de e-commerce, de vendas online,
e a gente coloca ele numa caixinha que seja palatável para um board, para um CEO, para um conselho de uma empresa que pode ser mais tradicional, para, cara, vamos testar isso aqui? Não precisa ir assim de cabeça. Não precisa. Eu não curto muito projetos que prometem milhões e transformações, isso aqui, tará, porque às vezes até para a gente explicar ou para vender fica mais complexo, porque envolve muitas variáveis. Então eu sou muito assim de fatiar projeto. Cara, eu vou vender uma Ferrari. Pô, mas você podia estar andando de Ferrari. Cara, mas eu vou ter o banco por enquanto. O banco vai aliviar uma dor aqui nas minhas costas, tal. Daqui a pouco eu coloco um volante, daqui a pouco tem a Ferrari, tá tudo certo. E eu acho que esse ir com calma ou ir com fatiando o projeto, ele tem uma chance muito maior de ser aceito pela companhia, porque não requer investimentos gigantescos no primeiro momento, não requer estrutura, e aí você tem um negócio que assim, que são caminhos que podem ser seguidos. Eu posso apresentar para uma empresa hoje um projeto para ter um e-commerce próprio, com aplicativo, com tudo que tem dentro, que eu vou precisar ter envolvido logística, vários parceiros, método de pagamento, enfim, o pacote completo, que dependendo da empresa pode achar aquilo caro, pode achar que aquilo não vê valor naquilo tudo, que é o que a gente chama de 1P, né, que são os canais próprios. Mas eu posso também oferecer, eu falei, cara, peraí, tem um monte de gente aí que faz essa parte toda e você só tem que pagar uma comissão para ele. Ah, mas o cliente, tarará. Não, mas você tem o dado. Mas você não vai ter o dado. Mas eu sou amigo de quem tem o dado. E tá tudo certo. LGPD, tudo certinho, tarará. Você me dá a informação que pode, que eu posso usar. E, cara, vão vender. Vão vender, vão aumentar a receita, vão aumentar a relevância. Eu sou muito de uma direção, Babi, de... enquanto você é muito pequeno, a sua relevância é muito pequena, cara, não vão olhar muito para você. Então você tem que fazer um plano para aumentar a participação, aumentar a relevância, para em algum momento você chamar a atenção do comercial, do financeiro, do dono, do CEO, para ele falar assim, ué, o que é esse negócio aí? Ah, não, a gente faz assim. E a gente faz assim meio arcaico ainda. Imagina isso aqui integrado, conectado, potencializado com... Cara, aí você vai... Eu sempre gosto de falar isso. Eu tenho um diretor que é um amigo, que ele sempre fala assim, vamos abrir o apetite. Abre o apetite, com calma, né? Combinado entre as áreas, porque a gente está falando de uma área, essa área de canais, que normalmente ela é uma área muito acelerada em termos de transformação, de inovação, de tecnologia, porque você tem as integrações, as APIs, tarará. E às vezes você apresentar isso para uma empresa, independente do segmento, que tem uma área de TI muito mais de sustentação, dá um choque, assim, né? E inevitavelmente você expõe algumas coisas da companhia. Então acho que quando o negócio é combinado, né, tem esse alinhamento horizontal entre as áreas da companhia, tudo fica mais saudável, porque aí você não precisa atravessar nada. É só alinhamento de expectativa. Bom, e com tudo isso, agora vamos ao que interessa. E aí você vai explicar para todo mundo aqui como é que você puxa essa conversa dentro dessas empresas aí. Se você me der um café e um pão de queijo, eu converso até amanhã. Mas você consegue explicar um método replicável para alguém que está enfrentando o mesmo desafio? E eu ofereço o café e o pão de queijo para quem eu quero conversar. Como que eu faço isso? Eu acho que quando a gente traz um projeto para uma empresa dessa, que não está acostumada com esse tipo de negócio, primeiro ponto, fatiar o projeto. Fatia. Eu acho que isso é um negócio muito palatável, tangível, que vai mostrar para o cara que essa parte vai trazer esse resultado. E aí, cara, corre atrás para entregar o combinado, né? Isso vai te dar fôlego para fazer outras coisas. Tem um alinhamento muito claro, estratégico com a diretoria da empresa. Se possível, com o CEO.
Porque você como área, você explicar tudo que precisa mudar, putz, gera um esforço significativo, porque pô, você vai dar palpite ali no financeiro, na contabilidade, em operações, no comercial, e aí requer uma resiliência ali para você explicar, tá tudo amarradinho, direitinho. Quando você tem um alinhamento com o conselho, o CEO, seja o que for, é uma direção estratégica da empresa, é para fazer. E aí requer as outras áreas se adaptarem àquela necessidade. Senão você tem que ir muito espartanamente, sabe? Conquistando. Dá certo também. Dá certo. E às vezes você só vai conseguir mudar esse patamar de sair do cara ali que vai dando espadada para todo lado. Você só vai conseguir se conectar numa área estratégica quando você tiver relevância. Por isso que o negócio tem que ser bem planejado e tem que ter esse apetite de gerar o apetite na companhia para falarem assim, você prometeu isso aqui, você entregou isso aqui, legal, o que mais dá para fazer? Porque aí você vira o jogo no sentido de falar assim, olha, com todas as limitações, com todas as não integrações, eu tô te entregando isso. Cara, já pensou? Se tiver tudo certinho, em todas as lojas, escalado, cara, vai te trazer isso aqui. E aí você vai montando. E eu entendo também que tem essa parte do speech do negócio, que é assim, é chegar onde até hoje você não conseguiu chegar. Não por incapacidade ou por demérito. Mas a gente está falando de um canal que vai trazer um cliente para você que não é o seu cliente. Você pode fazer o melhor marketing, o melhor tabloide, o melhor preço. Você não vai chegar nesse cara. Simplesmente porque ele é diferente. Ele não quer a experiência da loja. E aí você vai trazendo isso para a companhia, Babi, de um jeito de tipo... você imagina o seguinte, uma loja física. Todo mundo que vai na loja física tem acesso à comunicação, ao anúncio do cartão, ao anúncio do desconto. Como o cara que está pedindo da casa dele, muitas vezes ele não está nem aí de que loja que está saindo. Ele gosta até da sua bandeira. Ele vai lá, entra na sua loja dentro do parceiro, seja o que for, e compra. Mas de que loja geográfica que está saindo, nem aí. Ele quer que chegue, né? E aí você começa a vender para a companhia como que a gente impacta esse cliente que está na casa dele. Então você vai desde uma comunicação que você... Desculpa. Uma comunicação que você coloca na sacola e a sacola vai chegar na casa desse cara. Ou na degustação de um produto que você faz um folderzinho com um QR Code, call to action ali para ganhar um desconto, um cupom, alguma coisa. Então, quando você vai juntando essa salada toda, todos esses fatores, eu acho que você consegue começar a ganhar talvez não a empatia, porque no mundo corporativo a gente sabe que tem decisões que muitas vezes cada um vai estar ali focado na sua área, mas a empresa vai entendendo o valor do que você faz. E dentro do entendimento desse valor é onde você começa a ter condições de dar uma abrida na asa, ter uma estrutura maior, ter condições melhores, ter mais equipe, né, para fazer o negócio rampar. Então eu vejo muito essa parte do digital, ela ainda... Nós estamos arranhando a superfície, pelo que dá para fazer quando a gente fala, principalmente nesse segmento alimentar. Maravilha. E eu vou mudar de pato para ganso, tá? Olhando para toda essa história que você me contou e pensando no Peixoto, pessoa, vivendo tudo isso, em que momentos você teve um mentor, uma mentora, um brother que te deu um toque para uma mudança ou que te apoiou e te fez olhar as coisas de uma maneira diferente, te apoiou na sua carreira, assim? Eu fui criado sem pai. Então, no meu entendimento, a minha mãe ela era empoderada antes do termo ser aplicado. Então, anos 80, 2 filhos, sem homem dentro de casa e, cara, teve que se virar. Eu acho que isso despertou em algum momento ali na minha adolescência, início da minha adolescência, talvez 12, 14 anos, isso me despertou para um negócio que eu falei assim, cara, eu preciso ajudar. Não dá para eu ficar aqui só assistindo.
Isso me gerou alguma coisa ali que me fez, cara, sei lá, procurar estágio, começar a querer trabalhar. Porque eu não podia ficar só indo na escola e vendo, cara, minha mãe tá com dificuldade de pagar conta e tal, e aí? Então eu acho que eu e minha irmã, a gente sempre teve isso. Isso foi um divisor de águas muito grandes pra gente que, ao meu ver, sabe quando você... Ah, se você pudesse ter mudado isso, talvez eu não mudaria. Porque me fez quem eu sou hoje. Esse foi um ponto. O fato também de não ter a figura paterna dentro de casa me fez, desde pequeno, buscar referências paternas. Então eu tenho meus tios biológicos, irmãos da minha mãe, e eu tenho meus tios também, que são pais de amigos meus, que eu me aproximei e que sempre foram conselheiros para mim. Então que nessa adolescência para a juventude, me davam dicas assim, cara, vou trabalhar com o quê? O que dá certo, o que dá errado, o que eu posso fazer. Então eu sempre procurei essas referências. E eu acho que independente, e que isso nunca... Eu nunca permiti que não ter a figura paterna para mim fosse uma desculpa para que fosse mais difícil para mim ou não deu certo por causa disso. Então eu acho que tem isso. Essa questão de, se você não tem perto, procura. Se você não tem alguém dentro de casa para ser sua referência, procura. Tem gente que quer ajudar, né? E quando eu falo de vida profissional, eu tive chefes muito bons, mas muito bons. Só que eu aprendi muito também com os meus chefes ruins, com os que não gostavam de mim, os que me perseguiram, os que me trataram mal, porque isso me fez ter uma ótica hoje, principalmente depois que eu comecei a gerenciar pessoas e ter pessoas na minha gestão, de lembrar sempre como eu não gostava de ser tratado nos momentos difíceis. No momento que eu não entregava uma meta, ou num momento que de uma discussão que aí o cargo pesava. Então eu aprendi muito com esses caras que não me complementaram como profissional, como não ser. Então hoje, inclusive nos momentos que você tem que dar um feedback mais duro, você tem que dar uma orientada mais no time, isso me ajudou muito a como conduzir isso. Não é ser o cara bonzinho, não é ser o cara que tá tudo bem para qualquer coisa, mas cara, não tô aqui para humilhar ninguém, porque eu lembro que eu não gostava de ser humilhado. Então eu acho que a gente tem esses dois retratos, tanto o da vida profissional, que eu tive que buscar uma referência, quanto os que não foram uma referência para mim, e isso me ajudou bastante, somaram para me ajudar nessa formação profissional de quem eu sou hoje. E isso para mim assim foi muito, muito relevante. Muito relevante. Teve algum momento que você pensou em largar tudo e vender miçanga na praia? Eu já tive a ideia, mas eu nunca tive a coragem. Porque eu falava assim, cara, eu preciso trabalhar. Não, coragem eu preciso ninguém pagar, tem. eu preciso pagar minhas coisas. Não, mas eu tenho Mas amigo. a minha pergunta é que ele qual larga... foi esse momento? Eu acho que eu Babi, assim, desistir nunca foi uma opção pra mim. Eu não podia desistir. Eu não podia desistir porque, pô, tinha família que contava comigo, tinha muita coisa envolvida. E isso pra mim foi, sabe aquele negócio de você sempre, mesmo nos momentos difíceis, onde que sua resiliência tá assim, no teto, você tem que dar uma respirada. Eu sabia que eu não podia desistir. Desistir não era uma opção. Mas eu tive momentos que eu tinha muito claro que não era aquilo que eu queria. E nesse momento que eu falei assim, cara, eu não posso abrir mão, mas tá horrível isso aqui. Eu não quero isso aqui. Eu também nunca me dei eu nunca me dei ao luxo de deixar a vida me levar e vão esperar alguma coisa acontecer. Quando eu me identificava nesse cenário, que eu não estava feliz onde eu estava, eu nunca permiti que a empresa fosse dona da minha decisão, da minha qualidade de vida. Então, sabe aquela história de, tô triste, me manda embora.
Como eu não tinha opção de pedir demissão em várias situações, foi o que me incentivou a começar a procurar outras coisas. Então, nesse momento de baixa, assim, que, putz, tá tudo errado, não é isso aqui que eu quero, não me identifico, não acredito, às vezes, com o propósito da empresa, cabe a mim procurar o que eu quero, né? E quando você procura, inevitavelmente você acha. Você pode não achar o melhor, você pode achar um igual, ou você pode, em algum momento, como eu passei, de mudança diagonal de carreira, você pode dar um passo para trás. Então, sei lá, o cara que é gerente numa área de operações, se ele quer mudar de área, cara, às vezes você vai ser coordenador da área que você quer ser, porque você tem que aprender, você tá no N1 ali de novo. Então isso sempre me motivou a procurar. Então, tá ruim? Beleza. Não deixa a empresa ser dona da sua alegria, da sua felicidade, da sua qualidade de vida. Porque a gente sabe, pô, tá ruim no trabalho, a vida de uma certa forma fica mais difícil. E eu não vejo isso como uma coisa utópica. Simplesmente, cara, você não tá feliz não? Vamos procurar. Eu te ajudo a procurar. Eu falo com a minha equipe hoje que eu tenho uma responsabilidade com eles que é de gerar empregabilidade para eles. Cara, se der alguma coisa errada ou acontecer alguma coisa, todo mundo tem que ter emprego amanhã, mês que vem. Pode não ser igual, pode não ser melhor, pior, não sei. Mas eu acho que como gestores, a gente tem essa responsabilidade com os nossos times. Você tem que desenvolver a empregabilidade. Se esse cara for reconhecido dentro da sua empresa, maravilha, tá tudo certo. Mas, cara, você vai treinar ele para ser reconhecido, dentro ou fora. Mas é um desafio. E olhando para você que tem um time, assim, imagino que trabalha com uma série de gerações diferentes, o que você acha que é uma skill, assim, que a galera tá precisando desenvolver mais, assim, quando você faz um processo seletivo, nas entrevistas? O que você sente? Eu entendo que a gente precisa ser muito transparente com as atividades, sabe? Ter um alinhamento de expectativa muito grande. Para o cara não entrar pro jogo achando que vai ser de um jeito ou de outro. E então, você está falando isso, eu estou lembrando de alguns processos que eu fiz, principalmente em shopping. Às vezes o cara estava num momento que ele precisava trabalhar e ele está topando tudo. E aí você fazia todo o processo, contratava, no segundo dia o cara descobria que não tinha transporte público para ele ir embora para casa, no horário que ele saía. Pedia demissão. E aí você teve todo o processo, é frustrante pro cara, é frustrante para você. E aí a gente começou a ter algumas dinâmicas em grupo muito transparentes. Faz, gente, aqui ó, primeiro, nós vamos ser amigos, independente do que está acontecendo aqui. Mas tem disponibilidade mesmo? Ou você está entrando achando que vai dar para trocar o horário da sua faculdade? Ou você está entrando achando que vai ter um horário diferente? Sabe, hoje, nos dias de hoje, tem empresa que trabalha híbrido, tem empresa que é presencial, home office. Tá bem alinhado, tá bem claro. Deixa isso claro pro cara que você tá querendo contratar e que você tem essa clareza também do que ele quer. Porque se você tá conversando com um cara que quer trabalhar híbrido e essa vaga é só presencial, cara, tem um descompasso muito grande ali. Né? Talvez não. Você fala para ele, cara, beleza, essa vaga aqui não é para você, tal, porque ele é 100% presencial, vou te ajudar a encontrar uma outra coisa. E quando a gente vê, e isso é uma mudança, que aí gera até uma questão de transformação digital nas empresas, porque você tem um modelo híbrido, que é meio que todo mundo está curtindo hoje, porque você tem o dia de casa, tem dia de ir para o escritório, mas tem o cara também que trabalha home office que quer o presencial, porque ele precisa de gente, ele quer relacionamento, alguma coisa assim, e você tem um cara que é presencial, tudo que ele quer na vida é um dia de home office. Então esse alinhamento de expectativa eu acho que tem que ser muito claro. E nesse conflito, não conflito, mas nessa questão de gerações diferentes, eu acho que aí cabe muito ao gestor saber conduzir as pessoas de acordo com a sua maturidade. Eu tenho gente na minha equipe de 38 e eu tenho gente de 24.
são totalmente diferentes. Pro de 24, que é um cara extremamente inteligente, é um cara que requer um acompanhamento maior. A de 38, eu entrego o projeto para ela. Não que a de 38 não requeira, não é a questão da idade, tá? É o comportamento, é a maturidade que a pessoa tem. Mas esse é, para mim, assim, você ter um alinhamento muito claro de expectativas e saber conduzir as pessoas conforme a maturidade dela, aí não tem nada a ver com a idade, ajuda demais, ajuda demais. Muito bom. Bom, a gente está quase caminhando para o final. E uma coisa que eu gosto de perguntar é, para quem quer seguir uma carreira nessa área de canais digitais, ou talvez até em operações, por que não? O que você indica de... Pode ser livro, pode ser conteúdo online, enfim, pode ser curso. O que você indica para essas pessoas acompanharem ou estudarem para se desenvolver para essas áreas? Vamos lá, eu acho que é um ponto importante. Conhecimento nunca é demais, né? Partindo do zero. Sempre tem alguma coisa para aprender. Eu li um livro há um tempo atrás, devia ter trago ele aqui. E ele chama Responsabilidade Extrema. É um livro sobre um daqueles SEALs lá dos Estados Unidos, tropa de elite, da elite, da elite. E ele traz muito para o dia a dia dele as experiências que ele teve no momento de combate, que as decisões eram sobre quem vai viver da equipe dele e quem vai morrer. Ele traz para o ambiente corporativo. Claro que de forma figurativa, mas como conduzir em momentos de extremo estresse e de decisões importantes. Então, esse é um livro que é bem legal, que eu recomendo muito. E uma outra coisa que eu recomendo muito para quem eu converso, e aí eu sou muito adepto disso, é terapia. Porque terapia é um negócio que me ajuda demais no sentido de eu tenho minhas conversas sobre problemas, questões, enfim, mas me ajuda muito a organizar as minhas ideias. Então, em momentos que eu tô confuso no sentido de muita ideia, o que eu vou fazer, tarará, eu muitas vezes uso a minha terapia como uma consultoria profissional para me organizar para uma reunião importante que eu vou ter com o CEO da minha empresa semana que vem. Eu acho que ainda tem muita gente com preconceito, que a gente só procura terapia quando está com algum problema, alguma coisa assim, mas é uma coisa que eu recomendo que ajuda, igual a gente faz esporte, né? Você faz esporte, eu corro também, a gente sempre preocupa com a saúde do corpo, mas a da mente, eu vou te falar que tem 1 ano e pouco que eu voltei semanalmente, e por mais que a pessoa possa falar assim, não, mas eu não tenho traumas, eu não tenho não sei o quê. Cara, é 1 hora do seu dia, ou 50 minutos, em uma semana, da sua né? semana, que é sua. É só pra você. Pra você falar. Pra você compartilhar alguma coisa sem julgamentos. E às vezes os seus amigos não aguentam mais. Fica essa dica. É isso. Aí, ó, é uma mensagem. Não por nada. Então eu acho que tem essa questão da gente cuidar, da gente. Isso faz uma diferença pro nosso dia a dia profissional gigantesco. Não, todas as decisões que você falou aqui de não tô feliz, mas muitas vezes a pessoa não faz terapia, não consegue notar que não tá não feliz. Não tem a percepção. Exato, porque não se autoconhece o suficiente. Então a terapia é autoconhecimento, e aí vai te ajudar nessas decisões, vai te ajudar a ser mais assertivo quando vai falar com alguém que você sabe que vai ser uma conversa mais difícil. Eu sou muito adepta também. E você falou um negócio super importante, para conversas difíceis. Às vezes a gente, por segurança ou por algum tipo de proteção, a gente evita as conversas difíceis. E aí ela vai indo. Então, corporativamente, né, com os nossos times, tá, a gente precisa ter as conversas difíceis. Porque para cada dia ou momento que a gente adia elas, cara, o negócio tá indo de qualquer jeito, tal, e isso... E não tá ajudando ninguém. Não ter essa conversa. Isso. Eu acho que às vezes é muito importante deixar claro, assim, evitar a conversa só vai piorar a situação e vai te fazer ter que ter uma pior depois. Ela vai ficando mais difícil ainda. Vai escalar. Vai escalar, certamente. E aí é o famoso, ou você vai
para debaixo do tapete, uma hora estoura. E aí, quando estoura, é muito pior. Verdade. É isso. Bom, quero te agradecer a sua presença, te agradecer por compartilhar a sua história. Tem algum recado final? Quer passar suas redes sociais para o pessoal que quiser te seguir? Legal. Obrigado. É sempre bom ter uma oportunidade para a gente dividir, de novo, não tem certo ou errado, dividir histórias, conhecer pessoas, né? Quando a gente estiver falando de e-commerce, digital, venda online, tem muito espaço ainda, tem muito lugar para ir, tem muita profissão que ainda não existe e vai existir mais para frente. Então, para quem curte, para quem gosta, tem muita gente querendo ajudar. Eu acho que esse é o ponto. Tem hoje, desde grupo de WhatsApp, a conteúdo de podcast, enfim, de pessoas que querem ajudar. Então, não percam a esperança. Tá tudo difícil, mas dá para romper aí essa bolha. E no LinkedIn, é só procurar lá João Peixoto. Meu Instagram é jcpmelo. E super bom ter conversado aqui com você. É sempre bom conhecer pessoas diferentes e de áreas diferentes que te complementem, que te ensinem coisas novas. Então, super obrigado pela oportunidade. De nada. Gente, obrigado a quem ficou até aqui. Muito obrigado por assistir. Não esquece de ver os próximos episódios e deixa aí seu like, sininho, aquela coisa de sempre. Até o próximo. Pode mentorar, pode mentorar.